Olá, Motolama na área. Há um ano atrás, o Marcelão da Rally Rider me apresentou uma figura ilustre. E hoje vamos receber ele novamente aqui na sede do Motolama. Com vocês... Boa! E aí, lindão, beleza? Como é que tá aí? Para quem não sabe, esse daqui é o famoso Fábio Off-Road. Isso aí. Que está chegando do Nordeste agora. Tamo aí. Foi beleza a viagem? Foi da hora, cara. Maneiro Tá pra sendo cacete. da hora. Vamos lá dentro conversar e falar sobre isso. Vamos lá. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Hoje vamos bater um papo com o Fábio Off-Road, que acabou de voltar de uma expedição pelo Nordeste. Foram 35 dias até agora, faltam 3 de volta, e 11 mil quilômetros. Mas antes de falar com ele, verifique se está inscrito no canal, dê o like e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos conversar com o Fábio. Bom, como vocês já viram lá fora, esse aqui é o Fábio, o famoso Fábio Off-Road. Isso aí. O cara acabou de chegar de um passeio para o Nordeste. Ele já rodou 35 dias e falta ainda mais 2 ou 3 dias para chegar em casa. Vamos ver que tipo de passeio que ele vai inventar. E aí, Fábio, como é que foi a viagem? Cara, foi uma expedição assim bacana. Eu rodei ali no Nordeste. Por enquanto deu 10.200 e alguns quilômetros. Eu acredito que vai chegar próximo dos 11 mil. E, cara, eu basicamente... o que eu descobri na expedição passada, eu fui desbravar nessa expedição aqui. Porque o detalhe importante é o seguinte. Ele, antes de sair de casa, ele faz um dever que é olhar no Google e traçar o roteiro dele. E cada roteiro, ele chega, aquele lugar ali eu não fui. Aí ele anota para a próxima viagem, e nessa viagem ele foi a vários lugares, que na última viagem, quem lembra do vídeo lá atrás, foi esse vídeo aqui que a gente falou dele, naquela época ele viu vários lugares que ele queria conhecer e agora ele foi. Pedra do Facão, em Mutum, que é Minas. Pontões Capixabas, em Pancas. Fui também regiões ali de Diamantina, Bahia. Eu queria passar num complexo eólico que tem na divisa da legal. Bahia com Pernambuco. Consegui passar lá, tive que entrar dentro de uma comunidade quilombola, conversar com o pessoal, porque ali é reserva. É meio fechado isso, né? Cruzei Pernambuco, tudo por caminho de terra também. No O teu Piauí, limite norte qual foi? foi Alvorada do Gurgueia, no Piauí. Lá, Alvorada do Gurgueia. Quem já ouviu falar nisso? Ele conhece. e aí então, rodei a Serra da Capivara, que é um lugar que eu me encanto. Eu chego ali, dá vontade de ficar ali para sempre, né? Depois fui para a Serra das Confusões, também no Piauí. Dizem que é uma confusão, né? Canyon, na verdade não foi o Canyon Osbiano, eu passei um caminho próximo deles, alternativo, porque eu queria explorar outra região ali, né? Porque tem esse detalhe. Ele vai no mesmo lugar por caminhos diferentes. E aí, ainda no Piauí, nessa região de Alvorada do Gurgueia, por ali, eu acabei descobrindo uma trilha que era uns 400 degraus que você ia descendo. Você descia uma serra por degraus, por trechos assim de erosão, trechos que você via que era um curso d'água que estava seco e... Não, e essas coisas de descer essas lombadas assim, é esquisito porque desceu e não tem saída, tem que voltar. E aí que ele vai a pé antes assuntar o caminho, não é isso? Eu desço a pé, vejo se tem algum ponto de não retorno. Se tiver um ponto ali que eu já sei que eu não consigo voltar, então é hora de decidir, né?
Eu olho, por exemplo, o horário, é meio-dia. Não, meio-dia ainda dá para se virar. Então eu vou descer. Agora não, se é 4 horas da tarde, então já não dá para você arriscar, porque senão você desce, de repente não dá para ir, não dá para voltar e você Fica preso à noite. Fica preso à noite, aí complica, né? Uma coisa que parece óbvia, mas não custa lembrar, o cara faz isso sozinho. Ou seja, se der merda, ele que tem que resolver. Do Piauí eu entrei para o Maranhão e rodei um pouco ali também umas regiões do Maranhão que eu já queria explorar ali e peguei uma travessia que sai do Maranhão para o Tocantins, mas já sai direto dentro do Jalapão. Ah, tá. Passa ali o Parque Nascentes do Rio Parnaíba, tal, um trecho de areia densa mesmo. O ano passado eu passei por ali, só que dessa vez, embora eu fiz a mesma travessia, mas foi por outro caminho, que eu vi que tinha outros caminhos ali no meio e tal, e foi aí que eu peguei uma serra também brava para subir. Da onde, mais ou menos? Isso aí já estava na região Alto Parnaíba, São Félix e Mateiros. Tá, dentro do Jalapão ainda. Isso. Só que era uma serra que também aquelas partes desmoronadas, alguma coisa ali. Sim. Tentei subir, não deu. Eu fui até onde deu, até onde eu conseguiria virar a moto, né, para voltar. E não contente com isso, eu peguei, então eu voltei até o trecho onde eu tinha feito o ano passado, refiz o trecho, fui para Mateiros, aí dormi lá. No dia seguinte, que já era para eu seguir, sentido já Goiás e tal, eu falei, não, vou ficar mais um dia, porque agora eu quero pegar essa serra por cima, já que eu não consegui subir, eu vou conseguir descer. E aí eu fiz isso. Daí dá a volta, chega lá no topo por outro caminho, Isso. Aí desce. E desci essa trilha e falei, não posso deixar de fazer esse ponto aqui. Eu saí de São Paulo para fazer isso, se eu não fizer... É assim que se faz expedição. E aí consegui fazer esse percurso, acabei descobrindo um outro que também não estava nem nesse planejamento, nem no do ano passado. Então na hora ali, como eu estava com tempo, né, um dia só para fazer aquilo, acabei descobrindo uma outra serrinha, acabei descendo, subindo, deu para brincar legal ali, voltei para Mateiros e dormi lá. E aí sim, no dia seguinte, comecei a descer para Goiás, tudo caminhos diferentes do que eu fiz no ano passado. Só terra, né? Não só diferente do que ele fez ano passado, mas só caminho de terra. Só caminho de terra. E onde mais que eu passei? Você falou que foi para Diamantina? Passei por Diamantina, tentei chegar numa cachoeira lá, Cachoeira do Sumidouro. Cachoeira do Sumidouro. Deve ser fácil de achar. Pelo nome. Aí ali foi um trecho difícil, porque até metade do caminho você vê marca de pneu de trilha, pneu de carro, pneu de tudo. Só que chega num lugar que vai afunilando, vai virando trechos de pedra e já não tem marca de pneu, não tem pedra desgastada, que você vê que passou alguém, já não tinha mais nada. Então, eu considerei que daquele ponto em diante seria desbravamento. Porque onde tem marca de pneu... Tudo isso pelo GPS, não tem marca, não tem... Não tem nada, era só o que eu desenhei. O que você levantou olhando o GPS em casa antes de sair. Então, eu olhando o GPS, eu desenho alguma rota ali de acordo com o que eu acho que é a estrada ali e sigo aquilo. Só para entender o que ele acha, é porque quando ele olha no Google Maps, que aparece aquela imagem de satélite, ali você consegue ver o caminho, né? Mas nem sempre... Primeiro que o Google Maps tem uma defasagem aí de 2, 3 anos. E às vezes está lá aparecendo, mas já virou mato, já cresceu, já explodiu o mundo, enfim, aquela trilha acabou. E aí eu fui seguindo conforme o planejamento. Eu levo uma planilha impressa também, né? Sim. Então, bifurcação pega para a direita, né? 300 metros tem um lugar ali esquisito, atenção. Isso tudo pelo Google Maps. O cara é cascudo. Aí
rodei e faltando, eu estimei ali que estava faltando de 5 a 7 quilômetros para chegar na cachoeira. Eu encontrei um ponto de não retorno. Ali, eu tinha que descer uma ladeira ali de pedra e tinha um rio. Eu fazia a travessia de um rio e subia um morro lá de terra. Se eu descer aquele ponto e não conseguir subir o morro de terra, Ia ficar preso lá embaixo. eu ia ficar preso lá embaixo, porque eu passando dentro do rio, eu não ia conseguir subir as pedras de volta, porque escorrega. Sim. Só que nesse ponto de não retorno, eu não avancei. Só que eu tentei procurar, como estava cedo, era 11 horas da manhã, eu rodei 20 km para lá, 10 para lá, 5 para o outro lado. Tentando arrumar uma alternativa. Tentando arrumar uma alternativa, olhando, ver, será que não tem uma marca de pneu por ali, por aqui? E não tinha, né? Então o que eu fiz? Eu decidi voltar esse caminho, tentei acessar por dentro de uma fazenda. Eu não me lembro agora o nome da fazenda, mas peguei esse caminho, aparentemente estava melhor, né? Os 10 primeiros quilômetros, rodando o que a moto aguentava, achei o caminho certo, né? Depois disso, o trecho também foi fechando. Aí eu continuei até que a estrada vira só aquele carreirinho de terra e os matos começam a bater no capacete, vai. Aí o caminho abriu um pouco, começou a subida da serra. Aí eu avancei mais uns 500 metros, aí já começou aqueles blocos de pedra gigante, aquela coisa desmoronada. Eu falei, não dá. Essa cachoeira eu descobri porque das outras vezes que eu fui para Diamantina tinha um rio. E aí você vai conversando com um, com o outro, não, tem uma cachoeira lá na frente, uma cachoeira bonita e tal, não sei o quê. E um desses caras que eu conversei, isso há 2, 3 anos atrás, ele me mostrou uma foto dele, que ele estava numa pedra, com os braços assim para cima e tal, e a cachoeira no fundo, pegando a queda toda. Eu falei, eu quero ir nessa cachoeira. Mas vai ver que o cara chegou lá de helicóptero. Deve ser. E aí, pesquisa, olha no Google e tal. Aí eu vi que tinha a localização dela, Cachoeira do Sumidouro e tal. Aí eu olhei e tal. Eu acredito que se eu viesse, ao invés de ir por Diamantina, se eu viesse por um distrito lá de Diamantina, eu acho que daria certo, não sei. Isso vai ficar próximo dos Isso é o Bravamente. tipo da coisa que vale uma expedição só para descobrir a Cachoeira do Sumidouro. Tem até um nome bonito, né? Expedição Cachoeira do Sumidouro. Vamos lá antes que ela suma. Bacana. Aí daí de lá de Diamantina você tocou para cá? Aí de Diamantina eu ainda peguei o caminho novo da Estrada Real, que eu já tinha feito ele uma vez. Da primeira vez eu fiz o caminho oficial, né? Tem bastante trecho de asfalto, mas para ter ali que eu fiz, então eu fiz. Tem um passaporte Estrada Real. Aí, agora dessa vez não. Eu peguei todo o caminho de terra da Estrada Real e os trechos de asfalto que eu consegui evitar, eu evitei. Um ou outro não deu. Você tinha que andar às vezes 5 km de asfalto, 3 ali, 5 lá. Sim. Mas o que eu consegui evitar de asfalto... E passou por onde? Eu passei... Passou assim? Eu lembro das últimas que eu passei. Vou falar de trás para frente. A última foi Magé, que é o ponto zero ali do Caminho Novo. Passei Petrópolis, Simão Pereira. Passei tudo. Mais no estado do Rio, isso. Isso. E o de Minas, né, que sai ali de Ouro Preto e tal. Desviei um pouquinho do caminho passando por Mariana, que eu queria explorar uns lugares ali também. Maneiro. E aí... De Diamantina você desceu para Ouro Preto? Diamantina eu fiz Mariana, Ouro Preto, aquela região ali, passei em Catas Altas também, que é um lugar que Catas Altas na Noruega, quem já ouviu falar nisso? Só a expedição que conhece. Aí do Rio, no Rio eu desci Petrópolis pela Serra Velha, que o pessoal fala, aquela serrinha de calçada. Para eu não repetir esse caminho da subida, eu falei, não, agora eu vou pegar a Serra Nova, que apesar de ser asfalto,
É. Eu falei, vou ter que fazer, né? Só que o problema é que a hora que eu já estava na rodovia, que eu lembrei que eu estava sem retrovisor, que eu estava com a minha placa tá um tufo de terra que você não enxerga nem a cor dela, né? Aí eu só fui lembrar disso quando eu estava passando pela Polícia Federal que tá parada, assim, dos dois lados da serra. Eu falei, meu, agora Tô preso. tô preso, eu vou ser preso, né? Aí o que eu fiz? Eu sem retrovisor, eu tive que olhar para trás para ver se não tinha outras motos no corredor, porque o trânsito estava lento. E aí eu entrei no meio de duas GS, né? Tinha duas GS 1250, eu dei uma seta assim, fiz assim, cara, entrei no meio das duas GS e meio que me camuflei ali, né? Passou assim umas três ali, passei junto, ninguém viu, ninguém me notou, foi bom. Então, quer dizer, só desceu a serra e subiu de novo. Eu só desci para chegar lá no ponto zero da Estrada Real, do caminho novo. Que ela sai... Né? O primeiro Enduro da Independência, ele reproduziu esse caminho. E eu me lembro que o ponto zero era o tal de Porto Estrela. Porto Estrela, exatamente. Porque antigamente o trem começava ali e ia para Petrópolis. Aí você pegava uma balsa no Rio, ia até Porto Estrela, que é no fundo da Bahia, e dali você continuava. E o Enduro da Independência, você saía de deslocamento do Rio até lá desse Porto Estrela, aí começava. Então você fez isso? Eu fiz isso. Fez o Enduro da Independência ao contrário, maneiro. O primeiro, lá de 83. E aí eu subi, aí eu peguei Araras, peguei esse caminho, fui. Aí teve uma hora que eu tive que perguntar pro pessoal, porque esse pedacinho não estava no meu planejamento. O meu planejamento tá para fazer outra coisa, mas é que você vai vendo ali, o caminho tá legal. Aí eu parei lá num povoado, tinha um pessoal andando de cavalo e tal. Falei, Você foi para Pati de Alferes? Passei por Pati de Alferes. Pati de Alferes? Isso. Aí eu falei, cara, eu tô indo sentido... Santa Rita de Jacutinga. Eu tô indo sentido Santa Rita e tal, não sei o quê. O cara falou, eu te indico um caminho até Valência, serve? Eu falei, serve, porque de Valência eu já tenho as minhas referências e tudo. Aí ele me ensinou um caminho lá, só que o que ele não me falou é que tinha umas 30 porteiras, né? Nossa, mas o dia inteiro abrindo porteira, fechando porteira, abrindo porteira, fechando porteira. Eu falei, nossa, mas foi um caminho legal. Ter evitado o asfalto ali foi show. Foi show, cara. E aí quando eu cheguei em Valência, eu até pensei em ficar por ali. Aí eu olhei pelo horário, falei, bom, é um caminho que eu já conheço, que é Santa Rita. Vamos rodar mais um pouco. Aí eu rodei até Rio Preto. Aí em Rio Preto, não sei se tinha hospedagem lá, também nem perguntei. Falei, bom, de Rio Preto para Santa Rita, é um pulo, vamos para lá. Aí fui para Santa Rita, só que eu esqueci de uma coisa, era feriado. E Santa Rita tem o quê? Muito evento assim, de passeio de bicicleta. Sim. Aí, no ano passado, eu já sofri com isso, que não tinha pousada lá. Eu tive que rodar até Passa 20 para conseguir a pousada. Mas aí eu parei lá, eu queria um quarto aí de hoje para amanhã. Nossa, tá lotado, tudo aqui na cidade está lotado, por causa do evento, da bicicleta, não sei o quê. Eu falei, putz, eu vou passar por isso de novo. Falei, moço, faz alguma coisa para me ajudar, me indica um lugar aqui perto, porque eu quero tomar banho, entrar embaixo das cobertas e dormir. Aí, por sorte, por ela ser uma boa pessoa também, ela foi para eu dormir no quarto do filho dela, que era do lado ali da garagem da casa dela. Ela falou, é um quarto assim, meu filho não tá já um mês e pouco fora, dorme aqui no quarto dele. Então, eu falei, cara, show. Eu falei, sério? Não, é sério, pode ir lá. Põe sua moto na garagem, a moto vai ficar bem do ladinho do quarto ali. Eu falei, pô, show, é isso aí, perfeito, que mais que eu precisava. E aí então eu dormi lá nessa... Isso foi ontem à noite. Ontem à noite. Show de bola. E agora mais 2 dias eu tô em casa de novo. Completando 37 dias. Vai para onde? Então, eu pensei em fazer
caminho igual do ano passado para sair em Itaiandu. Só que ali eu peguei muito asfalto. Eu quero ver um outro trecho, algum outro caminho para não... A gente pode dar uma olhadinha no mapa ali e ver. Isso, porque eu preciso diminuir a cota de asfalto, porque o início da expedição eu gastei muito. Eu me lembro, ele passou aqui no início da expedição, e eu, como eu tinha convidado ele para almoçar, eu acho que ele veio com pressa, veio pelo asfalto. Então beleza, cara. Então quer dizer, daqui a 2, 3 dias você está em casa, dormindo no seu cobertor, tranquilão. Isso, é isso aí. Então valeu, cara. Valeu. Um abraço. Até semana que vem, como eu digo sempre. É. Fomos! Minha moto